Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram hoje à tarde duas ações sobre a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar reclamação no STF. A repórter Carolina Chaves acompanha os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Carlos Eduardo. As duas reclamações foram ajuizadas por trabalhadores de Roraima e também pelo município de Souza, na Paraíba. A questão era saber se o Ministério Público do Trabalho tinha legitimidade para propor recurso contra a decisão proferida nas reclamações aqui no Supremo. E os ministros entenderam que não é possível, o Ministério Público do Trabalho não tem essa legitimidade para propor o recurso, mas sim o Procurador-Geral da República. Na primeira parte da sessão plenária, os ministros analisaram uma ação contra ex-deputado federal de Tocantins. Veja agora na reportagem. O inquérito civil, reautuado como petição, chegou ao Supremo contra ex-deputado federal Carlos Alberto Azevedo Camussa e um ex-deputado estadual, diretor-presidente da Enaro e o segundo diretor econômico-financeiro da empresa. Eles são acusados pelo Ministério Público por atos de improbidade administrativa por contratar várias pessoas a pedido do deputado federal sem realização de concurso. A defesa de Carlos Alberto Camussa alega que o Ministério Público não poderia trazer o caso ao STF porque já existe ação popular contra eles. Os réus negam o envolvimento nas contratações. Aqui no Supremo, a questão de ordem a ser analisada no presente caso é saber se cabe ao Supremo julgar e processar ação civil de improbidade administrativa contra ex-autoridade que já não ocupa cargo eletivo, mas que teria supostamente cometido atos de improbidade durante o seu mandato. Em seu relatório, o ministro Marco Aurélio afirmou que durante o fato, o envolvido ocupava cargos de deputado federal e tinha foro por prerrogativa de função. Ele foi afastado do cargo por medida cautelar. O relator entendeu que não é competência do Supremo analisar a ação de improbidade administrativa proposta contra ex-autoridade e, por consequência, considerou inconstitucional o artigo 84 do Código de Processo Penal, que foi alterado por uma lei de 2002, determinando que a competência é da primeira instância. A inconstitucionalidade do artigo já havia sido reconhecida em outro julgamento em 2005 por ofender a Constituição Federal e também por criar nova situação de competência para a Corte. Descabe confundir consequências das ações com sobreposições contrárias ao sistema jurídico constitucional. O ministro argumentou que se o plenário decidisse julgar casos de improbidade administrativa, deveria também analisar processos de ação popular e ação civil pública. Por unanimidade, os ministros seguiram o relator e entenderam que é competência do juiz de primeiro grau julgar e processar autoridades por improbidade administrativa. O ministro Gilmar Mendes, em seu voto, explicou que não pode se dar o tratamento igualitário aos parlamentares como dado a autoridades do Executivo. No caso do presidente da República e do ministro de Estado. São duas situações bem específicas e que têm tratamento no texto constitucional. O ministro Joaquim Barbosa afirma que o tema é bastante amplo, que permite várias punições e, por isso, deve-se respeitar os modos de tratamentos expressos na Constituição. Cabe ao parlamentar aplicar o impeachment ao Executivo e não ele, parlamentar, ser objeto de impeachment. Então, eu separo essas duas coisas, porque se não fizermos dessa maneira, nós, como já foi debatido na reclamação 32138, estaremos excluindo da incidência da lei de improbidade os chamados agentes políticos, ou seja, chefes executivos, secretários, ministros de Estado, etc.